queridos, muito bem, vamos lá para a nossa aula de português. Aula de português, como tem no livro, né? A gente vai começar com o assunto de fábulas em prosa e em poema. Isso a gente já viu, trabalhei muito essa questão da fábula, mas como está no livro, a gente vai fazer algumas questões, não do livro, porque não deu para enquadrar, ajeitar uma coisa com a outra, o formato do questionário com as perguntas, sei lá, do livro. Mas tem algumas perguntas que estão bem parecidas aqui no questionário. Não é muito bem. Não vai ter vídeo explicativo e é só mais para vocês terem uma ideia, recapitular aquele assunto de fábula em prosa e em poema, que a gente já viu, e responder lá as questões. Tá facilzinho. São 6 perguntas de português, mas eu garanto a vocês que está fácil. Na verdade, vai ter um videozinho falando sobre pontuação, que é um assunto que a gente vai conversar, e de português também, que é o tal do parágrafo. Não se agitem, não fiquem muito loucos, não é? Mas a aula de português está começando. Muito bem, muito bem, muito bem. Já esquecendo muito bem. Vamos lá. Português, uso do parágrafo e da pontuação. A gente vai começar com uma leitura. Esse texto aí já está lá, vai estar lá no formulário de vocês, para vocês fazerem alguns exercícios com eles, não é? E a gente, como eu falei, esse assunto a gente vai estar só revisando, não é? Muito bem, então vamos lá. Leitura 1, fábula em prosa. A cigarra e as formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formiguinhas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Moral da história: os preguiçosos colhem o que merecem. Não é? Muito bem. A gente já estudou essa questão, esse assunto da fábula, não é? E só revisando, a fábula é um texto narrativo em que pode ser escrito em prosa ou em poema, não é? E suas características é que seus personagens são animais, em sua maioria, que agem como ser humano. E no final de toda a fábula tem o quê? Temos o quê? Uma moral, um ensinamento. Então, para começar, a gente vai começar a falar sobre parágrafo. O parágrafo é esse espaçozinho que tem, né, que eu marquei aí no texto com essas setas, né? Ou seja, se você começar a escrever do começo da linha do caderno, normalmente, para começar um parágrafo, a gente dá o quê? Dá um espaçozinho, não é? Isso é um assunto que normalmente eu gosto de trabalhar ele mais ao vivo, mas aí a gente já vai começar a trabalhar. E quando a gente voltar, se Deus quiser, a gente vai sintetizar esse conteúdo, não é? Então, vejam só que todos os parágrafos aí estão marcados com uma seta. E, não é, alguns deles vão ter um tracinho depois da seta, que é o que a gente chama de travessão. E a gente vai entender isso direitinho. Parágrafo e pontuação, porque a pontuação também está dentro do assunto do parágrafo, né? O parágrafo é usado para indicar uma ideia, uma nova situação ou indicar a fala de uma personagem, né? Ou seja, toda vez que a gente, dentro de um texto, a gente quer dizer uma nova ideia, expor um novo pensamento, uma nova situação, ou indicar que uma personagem vai falar, a gente usa o parágrafo, né? E não esqueça, parágrafo é o espaço que a gente dá do começo da linha. Ao indicar a fala de uma personagem, o parágrafo vem acompanhado, né, vem com o travessão, né, que é esse tracinho aí, e que a gente já mostrei, eu mostrei lá no outro slide. Não é?
No final de cada parágrafo, usa-se um ponto gráfico. E quais são os pontos gráficos que a gente vai mostrar aqui, que a gente vai trabalhar? Existem vários, mas a gente vai ficar só com 3 a princípio, né? Que é o ponto final, que indica a conclusão do parágrafo, o ponto de interrogação, que indica uma pergunta, e o ponto de exclamação, que indica uma surpresa ou admiração. Pois bem, gente, muito bem, muito bem, muito bem. Só resumindo para terminar, né, o parágrafo é usado para quê? Para indicar uma nova ideia, para a gente expor um novo pensamento, ou mostrar uma nova situação dentro de um texto, ou indicar a fala do personagem. Quando a gente indica a fala do personagem, ele vem com esse tracinho aí que é chamado de travessão. E toda vez que a gente termina um parágrafo, a gente usa o ponto final, ou ponto de interrogação, ou ponto de exclamação, né? Muito bem, então vamos lá agora fazer os exercícios.